com o lado espiritual da vida dele. Ele estava pouco se lixando, como disse um deputado aí outro dia, ele estava pouco se lixando para a vida espiritual. E ele estava mais preocupado com a parte material da vida dele. Amém? Ele não ligava para as coisas espirituais, mas ele queria só a parte carnal. Então, enquanto Jacó era um homem que tinha um coração de adorador, era um homem espiritual, Esaú era um homem totalmente carnal, sendo irmãos gêmeos e nascidos praticamente no mesmo instante. Um buscava uma coisa, enquanto o outro buscava outra. E eu quero meditar com você nisso nesta noite. Bênção ou maldição? O que nós vamos escolher? Amém? Abra a tua Bíblia lá em Gênesis, capítulo 25, que nós vamos ler alguns textos aqui hoje à noite, para nós entendermos o que acontecia com a vida de Esaú e com a vida de Jacó, para nós podermos nos posicionar a respeito das atitudes que os dois tomaram. Amém? Gênesis 25, vamos começar aqui no 21. Gênesis 25, capítulo 21. Gênesis capítulo 25, versículo 21. Amém? Encontraram aí? Aqui diz assim: Isaque orou ao Senhor em favor de sua mulher, porque era estéril. O Senhor respondeu à sua oração e Rebeca, sua mulher, engravidou. Os meninos se empurravam dentro dela, pelo que disse: por que está me acontecendo isso? Foi então consultar o Senhor. Disse-lhe o Senhor: 2 nações estão em seu ventre, já desde as suas entranhas, 2 povos se separarão. Um deles será mais forte que o outro, mas o mais velho servirá ao mais novo. Aqui tem uma revelação importante. Embora Esaú fosse mais forte do que Jacó, embora Esaú tivesse nascido primeiro que Jacó, a bênção que estava preparada não era para Esaú, mas a bênção era para Jacó, porque Deus já sabia de antemão que Esaú seria um homem voltado para os prazeres da carne, enquanto que Jacó seria um homem voltado para as coisas espirituais. Então aqui Deus já profetizou que o mais velho serviria ao mais novo. Ao chegar a época de dar à luz, versículo 24, confirmou-se que havia gêmeos em seu ventre. O primeiro a sair era ruivo, e todo o seu corpo era como um manto de pelos. Por isso lhe deram o nome de Esaú. Esaú quer dizer peludo. Depois saiu seu irmão com a mão agarrada no calcanhar de Esaú, pelo que lhe deram o nome de Jacó. Naquele tempo era uma gíria. Aquele que agarrava o calcanhar do outro é porque queria fazer o outro tropeçar. Era alguém que tinha intenção de fazer com que o outro tropeçasse, ou seja, era um enganador, era um trapaceiro. E como Jacó nasceu com a mão agarrada no calcanhar de Esaú, então puseram o nome dele de Jacó. E pelo que lhe deram o nome de Jacó. Tinha Isaque 60 anos de idade quando Rebeca os deu à luz. Os meninos cresceram. Esaú tornou-se caçador habilidoso e vivia percorrendo os campos, ao passo que Jacó cuidava do rebanho e vivia nas tendas. Isaque preferia Esaú porque gostava de comer de suas caças. Rebeca preferia Jacó. Certa vez, quando Jacó preparava um ensopado, Esaú chegou faminto, voltando do campo, e pediu-lhe: dê-me um pouco desse ensopado vermelho aí, estou faminto. Por isso também foi chamado Edom. Respondeu-lhe Jacó: venda-me primeiro o seu direito de filho mais velho.
E disse Esaú: estou quase morrendo, de que me vale esse direito? Jacó, porém, insistiu: jure primeiro. E ele fez um juramento, vendendo o seu direito de filho mais velho a Jacó. Então Jacó serviu a Esaú pão com ensopado de lentilhas. Ele comeu e bebeu, levantou-se e se foi. Assim Esaú desprezou o seu direito de filho mais velho. Amém? O que nós podemos tirar aí desse texto? Em primeiro lugar, que Esaú era um homem que gostava de desfrutar dos prazeres da carne. E o negócio dele era sair, era ir para a rua, gostava de caçar, não estava nem aí com a casa, nem com o trabalho do pai, da mãe, mas o negócio dele era se divertir. Era um homem que estava, se a gente fosse trazer para os dias de hoje, um homem que gostava das baladas, da vida noturna, das coisas materiais, dos prazeres da carne, comer, beber, dormir, e era um cara voltado para a vida carnal, não estava nem aí com a vida espiritual. Tanto que um dia ele chegou e estava morrendo de fome, que não deve ter caçado nada, e o irmão estava comendo, e ele: eu estou morrendo de fome, me dá um pouco dessa comida aí. E Jacó, esperto que era, ele já aproveitou a situação, sabia que o irmão era carnal, sabia que o irmão gostava das coisas da carne, e já armou uma situação para que ele tirasse a bênção da primogenitura, que é uma bênção importante. O filho mais velho, ele tem uma preferência no mundo espiritual, se ele for sábio, porque se ele não for sábio, essa preferência pode se tornar maldição também, Toda a carga espiritual da família cai em cima do primogênito. Se ele for sábio, ele pode usar isso para o bem dele. Agora, se ele não for sábio, ele pode transformar isso em maldição, porque a carga espiritual negativa também vem sobre a vida dele, tanto a positiva como a negativa. Então o primogênito tem que ter sabedoria para não trair maldição sobre si, porque toda a herança dos pais cai sobre o filho mais velho. Mas Jacó era esperto, e ele se aproveitou daquela situação e falou: você quer estar com fome? Então vamos fazer um negócio, você me vende aí a sua primogenitura, e eu te dou a comida que você quer. E Esaú naquela hora falou: estou morrendo de fome, eu estou pouco ligando para o meu direito de filho mais velho, pode ficar com ele. Então Esaú desprezava as coisas espirituais e dava preferência para as coisas